Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre uma violência muito complicada nos tempos atuais para crianças e adolescentes, que é o bullying e o cyberbullying. O que a gente fala que, no meu tempo isso não existiu, existia sim, né? Só que a coisa não era tão propagada e a preocupação com criança e adolescente não era tão grande, né? Mas para começar a falar desse problema, que tem duas leis específicas sobre ela, que é a 13.185 e a de 2015, e depois a criminalização do bullying com a 14.811 de 2024, 9 anos depois, a gente precisa falar do contexto e lembrar, né, da proteção integral da criança e do adolescente na Constituição Federal. Então, a gente vai começar pelos fundamentos constitucionais. A proteção da criança e adolescente como dever da família, da sociedade e do Estado, né? Muitas vezes, a gente vê que alguns atores, né, alguns atores no sentido de pessoas, de entidades, fala assim, não, não, isso daí não é o meu papel. A proteção da criança e adolescente, no artigo 227, que é um mandamento constitucional, ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado. E ele, apesar de escrever nessa ordem, ele não fala que um só pode agir depois que o outro falhar. A responsabilidade realmente é de todos, né? E a gente não pode olhar o artigo 227 da Constituição Federal somente de forma isolada. Nós temos que também lembrar de ver o artigo 13 do Código Penal, que fala sobre omissão. A gente tem que falar sobre o artigo 5º, inciso 43, da própria Constituição Federal, que fala sobre os crimes hediondos, e fala que nos crimes hediondos responde por ele os executores, os mandantes e aqueles que puder evitar se omitirem, tá? E a gente tem que lembrar que no bullying, né, e no cyberbullying, a lei que criminaliza esses tipos, ela fala o quê? A pena será no caso do bullying de multa ou no caso do cyberbullying de prisão, caso não se constitua crime mais grave. E muitas condutas que normalmente as pessoas colocam como bullying, a brincadeira, por exemplo, de pegar foto das colegas de colégio, né? Usar uma inteligência artificial, transformar em fotos eróticas e depois colocar na internet, isso não é bullying, apesar do autor achar que é uma brincadeira e que isso daí, no máximo, seria colocado como bullying ou cyberbullying. Na verdade, isso é um outro crime, caracterizado pelo artigo 240 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é considerado um crime hediondo, né? Então, se você trabalha com criança, se você é responsável por um colégio, se você é responsável por uma igreja, você pode falar assim, isso daí não cabe a mim. Cabe sim, porque se você for omisso nesse tipo de caso, você pode responder igual a quem realmente executou. Então, a gente, olhando aqui na introdução, toda política pública, legislação e ação de proteção voltada à infância e adolescente possui uma base constitucional. A base de todas as nossas leis é a Constituição Federal. Então, antes de estudar o bullying e cyberbullying, Estatuto da Criança e Adolescente ou legislação específica, como eu falei, é necessário compreender que a Constituição de 1988 colocou as crianças e adolescentes em uma posição especial. A gente tem que lembrar que antes da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores, né, que tinha até o termo, o termo menor passou a até ser não recomendado, porque no Código Melo Matos, depois do Código de Menores, ele era colocado primeiro para os adolescentes infratores, né? E depois o Estatuto da Criança e Adolescente vem
colocar a criança num outro patamar, como popularmente a brincadeira futebolística fala, né? A criança passou a ser um ser de direito, né? Essa proteção recebeu o nome de doutrina da proteção integral. A criança e adolescente deixam de ser vistos como objetos de tutela, né, do Estado e passam a ser reconhecidos como sujeitos de direito. A gente que tem um pouco mais de idade, a gente lembra, né, das escolas de internação, como a FEBEM, a FUNABEM, etc., onde a criança era colocada lá principalmente, né, para estar afastada da sociedade. E aí vem o artigo 227, que no seu corpo diz o quê? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente ou ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Ou seja, é uma gama de proteção em todos os espectros funcionais da vida de uma pessoa que são garantidas já desde a criança, né? E isso está no artigo 227 da Constituição Federal. E logo no início do artigo 227, ele fala o quê? Ele estabelece 3 grandes pilares. Primeiro, o pilar da proteção integral. Segundo, o pilar da responsabilidade compartilhada. E o terceiro, da prioridade absoluta. No pilar da proteção integral, o que ele diz? Toda criança e adolescente deve receber proteção física, emocional, psicológica, social e educacional. Todas as crianças, ele não faz distinção a crianças e adolescentes. Vale lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente faz uma divisão, né, por idade do que é criança e do que é adolescente. O artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que criança é aquela pessoa até 12 anos de idade. De 12 anos até 18, ele é considerado adolescente. E todos têm a sua proteção no artigo 227. Tá? O segundo pilar é a da responsabilidade compartilhada, que eu já falei há alguns minutos atrás, que é o quê? A família, a sociedade e o Estado têm o mesmo dever para com a criança. Não é que um vá agir quando o outro faltar. Não. Todos têm um dever compartilhado. A proteção não é responsabilização apenas dos pais. A Constituição distribui isso daí. Então, muitas vezes a gente vê assim, a escola não é lugar de educar, a escola não é lugar de problema. Pela lei, a escola é lugar de proteger a criança e o adolescente. E se educar é uma forma de proteção, é responsabilidade da escola. Mas a família não faz. Mas a lei diz que a responsabilidade é de todos. E o terceiro pilar é a prioridade absoluta. Os direitos das crianças e adolescentes possuem preferência sobre os demais. E quando a gente faz uma análise das leis, quando tem algum crime ocorrendo com criança e adolescente, a gente tem que procurar olhar todas as leis, Código Penal, Código de Processo Penal, né? Não só o Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, todos, com o olhar do artigo 227, que diz que a criança tem absoluta prioridade. E eu costumo brincar, né, que antes de ter a fila do idoso, tinha que ter a fila da criança. Porque se o idoso tem prioridade, a criança tem absoluta prioridade absoluta. E prioridade absoluta, ela é maior do que prioridade. Claro que é uma brincadeira que a gente faz, mas que na Constituição é isso que está. E aí vem o primeiro ambiente de proteção, claro, lógico, vai ser a família, o núcleo familiar, né? Não só pai e mãe, mas todas aquelas pessoas que compõem ali o núcleo familiar, que vai ter o quê? A responsabilidade de educar, a responsabilidade de orientar, de proteger, de acompanhar o desenvolvimento, né? Toda essa parte é responsabilidade, em primeiro grau,
Claro, porque ela está mais perto, porque ela está mais presente, porque ela tem mais tempo, é claro que ela vai ter uma responsabilidade primeira, mas não em ordem de grandeza, né? Não em ordem de prioridade, não, é porque ela está muito mais perto. Ela tem mais chance de observar os sinais de violência que podem estar acontecendo. Então, a criança chega da escola, né? Ela gostava de ir para a escola, agora não gosta mais, né? Ela tinha notas altas e agora a nota está baixa. A família vai pensar e vai observar que está acontecendo alguma coisa, né? E, é claro, também promovendo os valores éticos, né? Da sua escala interna de valores que vai passar para os seus filhos. E aí, especificamente, no nosso assunto, que é o combate ao bullying, ela tem um papel fundamental, por quê? Porque ela tem o dever de escutar os filhos, né? Muitas vezes os adultos têm uma mania de minimizar o problema, né? Então o aluno chega se queixando, a criança, teu filho, teu sobrinho, teu neto, chega se queixando de alguma coisa e você fala, não, isso é tudo brincadeira, isso deixa para lá, isso é uma coisa boba. Quando, na verdade, a lei do bullying ela fala o quê? Que a violência sistemática ela tem a ver com a causa de sofrimento da vítima. Então, ela não fala sobre como era a intenção do agressor. Não, a intenção do agressor era brincar. Ela não fala isso. Ela não fala isso. Ela fala o quê? Que se existe dor à vítima, o sentimento de dor à vítima, aí sim se configura o crime de bullying. Perfeito? Observar as mudanças de comportamento, eu já falei anteriormente, né? Manter o diálogo constante. Eu sempre dou um exemplo nas minhas aulas presenciais. Muitas vezes a família deixa o seu filho com alguma pessoa, deixa na escola, etc. E ele fala o seguinte para a criança: olha, quando eu voltar, eu não quero ouvir nenhuma reclamação. Quando você faz isso, você não está dando poder, você não está protegendo seu filho. Tenha certeza, você não está protegendo seu filho, né? Por quê? Porque se aquela pessoa for uma pessoa negligente, se for no caso de abuso, no nosso curso de violências sexuais contra a criança, a gente aborda esse assunto, ela vai falar assim, poxa, eu não posso fazer com os outros alunos, mas com esse daqui eu posso. Por quê? Porque o pai, a mãe falou que não quer nem ouvir, não quer ouvir nenhuma reclamação, então com esse daqui eu vou fazer a violência, que pode ser a violência sistemática, né? Comunicar a escola quando necessário. Não se pode ter vergonha de recorrer à escola. A escola é responsável, tá? Ela tem um papel fundamental na quebra da violência sistemática. Ela precisa ter protocolos, ela precisa ter pessoas capacitadas, ela ter pessoas prontas para intervir no caso de uma violência sistemática. E se o seu filho, se o seu sobrinho, se o seu neto chega na sua casa reclamando de algo que você entenda como violência, né? Se ele está se sentindo violentado com relação àquilo que os outros chamam de brincadeira e ele está em sofrimento, você precisa alertar a escola, quer seja a escola pública, quer seja escola particular, ou quer seja aquelas organizações similares à escola. A gente tem que lembrar que a Lei 14.811 ela traz uma inovação. Ela fala que a responsabilidade é de estabelecimentos públicos ou privados, estabelecimentos educacionais ou similares. E aí, quando ela introduz essa palavra ou similares, o que a lei quer? A lei quer expandir
à proteção. Então, todas aquelas organizações que têm guarda de aluno, que têm calendário, que têm material, que têm professores ou educadores, que têm conteúdo a ser passado, né? Tudo isso faz com que ele se transforme num similar a um estabelecimento educacional, né? Então a gente tem aí as catequeses, a gente tem as escolas bíblicas dominicais, a gente tem aquelas organizações sociais que fazem ali o contraturno escolar, reforço escolar, cursinho ou qualquer outra coisa que tenha guarda de aluno, calendário, distribuição de turmas, etc. Tá bom? E também buscar apoio especializado. Quando essa violência, quando esse sentimento de violência ele se torna muito grande, começa a ter transtornos para a vítima, né? E se você sentir que o seu filho precisa de uma ajuda especializada, precisa de uma conversa, principalmente com um psicólogo, leve seu filho ao psicólogo. Não tenha o preconceito de que quem vai ao psicólogo é uma pessoa fraca, quem vai ao psicólogo é uma pessoa maluca, né? Que tem problemas mentais. Não, o psicólogo é um profissional que pode te ajudar de sobremaneira, principalmente a entender todos esses conflitos atuais que nós temos. E o dever da sociedade. Ora, a escola é uma sociedade, o teu bairro é uma sociedade, a tua rua é uma sociedade, né? O teu condomínio é uma sociedade. Nós, enquanto brasileiros, cariocas, uma sociedade, né? Paulistas, uma sociedade. Então, a sociedade como um todo também é responsável por fazer essa prevenção, essa proteção da criança e adolescente, a Constituição determina isso, né? E aí, quem compõe a sociedade? Escolas, igrejas, organizações sociais, empresas, meios de comunicação, etc., né? Todos aqueles que habitam, né, um mesmo momento, um mesmo local, né, no nosso caso aqui, o nosso país, é a nossa sociedade brasileira e nós temos que cumprir a lei e proteger a criança e o adolescente. Então, como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso que você está fazendo, se capacitando para entender melhor. Você pode ser um multiplicador, você pode levar esse conhecimento para a sua comunidade, para a sua escola, para a sua igreja, né? Você transmitir, você não se omitir em relação ao bullying. E a gente sempre ouve, eu sempre ouço isso, né? No nosso tempo isso não acontecia. Acontecia sim, acontecia sim. Quantas pessoas, talvez você não tenha entendido, não tenha se ofendido com aquelas que para você também eram brincadeiras, e isso daí passou. Se você entende que aquilo que está sendo feito com você é uma brincadeira e você não tem nenhum sentimento de dor, nenhum sofrimento com relação àquilo, então realmente não é bullying. Então, se você não se sentiu ofendido, perfeito, não foi bullying. Mas isso não quer dizer que outras crianças não se sentiam ofendidas e ficavam muito caladas, porque antigamente a repressão à conversa da criança, ao direito da criança, ao falar da criança, né? O lugar de fala da criança não era escutado. Perfeito? Denunciar as situações de violência, né? Eu sempre, quando eu dou aula para adolescentes ou para crianças, eu sempre falo o seguinte: olha, no bullying só existe quatro fases, quatro pessoas, né? A pessoa que não sabe, a pessoa que faz, a pessoa que sofre e a pessoa que se omite, né? Quem é você dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula você vê casos. Então, ou você está fazendo, ou você está sofrendo, ou você está se omitindo, né? E a omissão pode ser considerado crime. A omissão pode ser considerado crime. A gente vai ver isso numa aula especial. Perfeito?
promover campanhas educativas. A sua escola pode fazer. E olha, não precisa ser somente no dia 7 de abril, que é o Dia Nacional do Combate ao Bullying. Você pode fazer campanhas durante o ano todo. Você pode fazer dentro da sua escola, dentro da sua igreja, você pode fazer um trabalho ao longo do ano com livros paradidáticos, com oficinas, com dinâmicas de grupo, para que as crianças sejam educadas num ambiente sem bullying, né? E criar ambientes seguros e acolhedores, né? Onde você possa se expressar, onde você possa fazer a denúncia sem aparecer, por exemplo. Tem pessoas que não querem aparecer, querem um anonimato, mas querem denunciar. Então, na sua escola, no seu clube, na sua igreja, você pode ter uma ouvidoria. Isso é muito fácil de se fazer, mas precisa ter responsabilidade na hora de dar o retorno para esse denunciante. E o dever do Estado, claro, lógico, né? Leis de proteção da infância, por exemplo. Eu citei aqui 2 leis, né? A lei que classificou o bullying, que foi em 2015, a 13.185, e só depois de 9 anos é que nós tivemos uma lei para criminalizar o bullying. Isso é muito triste, né? Nós tivemos um caso muito severo no Rio de Janeiro, onde um adulto, né, invadiu uma escola, matou pessoas, né, matou crianças, matou adolescentes, porque tinha sofrido bullying no passado, né, e os traumas causados a ele levaram ele a fazer esse tipo de crime horrendo. E depois dessa tragédia, nós tivemos ali um processo legislativo, tivemos a lei 13.185, e depois demorou muito para que nós tivéssemos novamente uma nova ação do Estado na criminalização do bullying com a lei 14.811. Né? Nós precisamos ter os conselheiros tutelares cada vez mais atuantes, cada vez mais preparados para lidar com essa situação, delegacias especializadas em crianças vítimas. Nós, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos somente uma delegacia de criança vítima, que é a DECAV. Ela fica no centro do Rio de Janeiro, não funciona 24 horas, mas a gente precisa ter, se não pode ter outras delegacias por causa da parte burocrática, infraestrutura, etc., que a gente tenha núcleos dentro das delegacias e pessoas capacitadas para entender o lado da criança, né? Políticas públicas com relação à criança e ao adolescente, cada vez mais a proteção precisa ser efetivada, a prevenção aos crimes precisa ser mais elaborado e mais efetivo. Nós temos alguns índices, né, pesquisas que mostram que apenas 10% dos casos de violência contra criança e adolescente, violência sexual contra criança e adolescente, chegam ao conhecimento da polícia, né? Isso é um dado muito grave. No ano passado nós tivemos 93 mil casos de abuso sexual em criança e adolescente. Se esse dado estatístico estiver certo, que eu acho que está, porque é um dado inglês, o dado americano fala em 5%, o dado brasileiro fala em 8,7%. Então, esse dado nos mostra que, na verdade, nós não tivemos 93 mil casos, nós tivemos, na verdade, estatisticamente, 930 mil casos de abuso sexual contra criança e adolescente, né? Nós temos aí, o Estado criou a Lei 13.185, a Lei 14.811, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu acho que ela pode ser mais trabalhada, mais protegida, mais divulgada, né, para que a criança esteja mais protegida. E o princípio da prioridade absoluta, né? Esse nome parece uma coisa boba, mas quem estuda direito sabe que na lei nós não temos palavras inúteis, né?
Se ela foi colocada lá pelos nossos legisladores de 1988, é porque se vê a necessidade de se ter uma prioridade completa para a criança, porque é ali que está o nosso futuro, é ali que vai dar a continuidade da nossa sociedade. Então, ela precisa ter uma criação, ter um crescimento saudável para que ela se torne um adulto de bem, um adulto com ética. Isso significa que as crianças e adolescentes devem receber preferência na formulação de políticas públicas, na destinação do recurso, no atendimento pelo serviço público. E aí eu trago aqui uma reflexão para você. Pensa bem na tua cidade, né? Pensa bem no teu bairro. Será que a criança está tendo essa prioridade absoluta que a gente vê aqui na, na, na legislação, no caso da Constituição? É uma coisa a se pensar. E aí, quais são os tipos de violência? A gente vai ter uma aula especial sobre a lei da escuta protegida, e na lei da escuta protegida vem um artigo falando os tipos de violência em cada uma delas. Mas, a grosso modo, nós temos a violência física, né? Ela é a mais visível, né? Porque aparecem hematomas, são gritos, etc., são agressões. A lei da palmada, a lei do menino Bernardo veio quando o menino Bernardo foi morto pelos próprios pais com uma surra que ele levou e acabou levando a óbito. Né? Tem a violência psicológica, com humilhações, ameaças, intimidações, né? O grito, né? O colocar para baixo, o diminuir a criança, você não consegue, você é um inútil, você não serve para nada, você não vale nada. Isso é violência psicológica, né? A violência moral, difamação, calúnia, injúria, né? Elas se comportam assim, elas se entremeiam, né? A difamação, a calúnia, imputar crime a alguma criança, a injúria, né? Tudo isso a gente vai detalhar com mais calma numa aula posterior. A violência sexual, como nós falamos, tem, né, a questão da violência sexual ainda calada, ainda dentro de casa. 70% dos casos de abuso sexual ocorrem dentro de casa. Né? Em mais de 85% dos casos, o abusador é do núcleo familiar. Em 95% dos casos, o abusador conhece a vítima, ou seja, não é um completo desconhecido. Né? E isso daí a gente também precisa ficar atento, mas isso é para o nosso outro curso. E a violência digital, que agora cada vez mais ataca nossas crianças, porque cada vez mais cedo, as crianças têm acesso ao computador, ao notebook, ao celular. Eu me lembro que eu comprei o meu primeiro computador quando eu tinha 22 anos de idade, quando eu era oficial do Exército. Né? Hoje, existe pesquisas que crianças de 3 anos de idade não pedem mais não pedem uma bicicleta, não pedem uma bola, não pedem uma boneca, não pedem um carrinho, ela pede de presente um celular. 95% das crianças até 12 anos de idade têm um celular próprio ou usam o celular dos pais. E eu convido você a olhar à sua volta quando você estiver no restaurante. Se a criança não está correndo, não está brincando, o que ela está fazendo? Ela está sentadinha olhando o celular. E isso você está dando um outro mundo para o seu filho e ele está lá desprotegido, porque na mesma pesquisa que fala que 95% das crianças já têm um celular ou usam o celular dos pais, a mesma pesquisa mostra que 70% dos pais não vigiam o que o seu filho está fazendo no mundo virtual. 70% dos pais. A relação do artigo 227 com bullying e cyberbullying, que é o cerne da nossa aula, o bullying viola direitos constitucionais como dignidade, respeito, educação, liberdade, convivência comunitária.
A gente lembra sempre do bullying, né, como aquela coisa da agressão, da ofensa, né, dos empurrões, dos pontapés, mas ela tem muito mais coisas, né? Ela viola os direitos. Como é que ela viola o direito de liberdade? Muitas vezes, se o teu filho sofre bullying no playground do seu prédio, do seu condomínio, ele não vai mais descer pro play. Ele vai ficar trancado dentro de casa. Então, ele acaba restringindo a sua liberdade. A educação, se ele sofre a bullying dentro do ambiente escolar, ele não quer mais ir para a escola. E mesmo estando na escola, ele está num sofrimento tão grande que ele não está conseguindo absorver nada de conhecimento. Então, veja como tudo isso engloba, como tudo isso é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra, né? E o cyberbullying produz os mesmos danos, talvez até mais danos, né? Porque, por exemplo, se uma criança sofre bullying dentro de uma sala de aula, ela sofre bullying com 30 alunos, né? Um grupo pequeno. Quando isso daí vai para a internet, isso daí vai para o colégio todo, vai para o bairro todo, vai para a cidade toda, né? Então, o alcance do cyberbullying ele é muito maior. Portanto, combater o bullying não é apenas uma questão pedagógica, e sim uma questão de obrigação constitucional. Chegamos aqui à conclusão. A Constituição Federal estabelece que a proteção da criança e do adolescente é responsabilidade compartilhada. Lembre-se, compartilhada, não é uma só atua se o outro não o fizer. Não, ela é compartilhada, família, sociedade e o Estado. O artigo 227 representa o fundamento de toda a legislação de proteção da infância no Brasil, né? Toda ação de prevenção e combate ao bullying e cyberbullying nasce desse compromisso constitucional de garantir dignidade e respeito, desenvolvimento social para a criança e o adolescente. Para finalizar, uma frase para ficar no nosso pensamento. Proteger a criança e adolescente não é uma escolha, é um dever constitucional de todos nós. Se a gente quer realmente falar que é um cidadão, a gente tem que cumprir as leis. E lá na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, está lá que é a obrigação da família, da sociedade, do Estado. Então, da sociedade, você é responsável por proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, leia a Constituição no artigo 227, leia o Estatuto da Criança e Adolescente, leia a Lei 13.185, leia a 14.811. Né? Isso vai estar no material didático de vocês e eu espero que ajude a melhorar a nossa vida, a vida das nossas crianças e da nossa sociedade. Fiquem com Deus e até a próxima aula.